Esse rombo no INSS aí tá em 6 bilhões, é isso? 6 bilhões de reais. Esse é só... Não, primeiro assim, Ah, não é o rombo, né? Porque o rombo no INSS é muito maior, que é o déficit da Previdência, Tá. né? São centenas de bilhões. Esse é o roubo O do roubo. INSS. O roubo é de 6,2 bilhões só na fraude das associações e dos sindicatos que descontavam do aposentado sem o consentimento dele. Mas está tendo uma investigação agora sobre a fraude no consignado do INSS, que envolve, né, todo consignado envolve aí 60, 90 bilhões de reais, né? Então tem um potencial de estrago maior. como que volta de um buraco desse, cara? Não volta, né? Mas dá uma merda isso daí gigante. Calma, você tá falando do... Tô falando do roubo primeiro. Vai. Tá, mas como assim, como volta Não, do porque roubo? assim, é porque o que você estava falando do tamanho do problema de gigantesco de centenas de bilhões de reais, Sim, esse daí parece difícil de resolver, isso. né? Esse parece difícil de resolver. Mas sobre o roubo lá do que tá rolando, o que rolou no INSS, esse daí já tem uma galera caindo, né? Na verdade, assim, o ministro da Previdência Aham. caiu, né? Mas ele não foi punido, ainda, a investigação ainda tá acontecendo e nós conseguimos, né? Quem somos nós? Nós, eu e meu gabinete. Tá. Ah. Nós conseguimos, não, vamos lá, deixa eu contextualizar. Houve o escândalo do INSS, certo? Estourou, primeiro foi o Metrópolis, Sim. foi o jornal, que mostrou que estavam tendo o governo Lula teve um aumento grotesco de descontos feitos por associações, né? Aí ficou, eles foram soltando matérias que foi deixando cada vez mais escancarado que tinha uma quadrilha roubando os aposentados. Aham. Aí estourou a operação da Polícia Federal e mostrou que de fato tem aí mais de 6 bilhões de reais foram roubados dos aposentados. Protocolaram o CPI que eu assinei, né, do INSS na Câmara dos Deputados, mas o caminho da CPI na Câmara foi um caminho que desde o início eu falei que não ia dar em nada, como não deu. Por quê? Porque a Câmara tem uma regra de que 5 CPIs podem funcionar ao mesmo tempo. E as CPIs elas têm que ser analisadas na ordem que elas foram protocoladas. Existem outras 7 CPIs que já foram protocoladas e que estavam na frente do INSS. Ou seja, a gente teria que colocar 5 para funcionar, esperar um ano para no outro ano da eleição, que aí, metade do ano a Câmara não funciona na eleição, ter a CPI do INSS. Eu falei, gente, esquece, isso não vai acontecer. Qual foi, então, o meio? A CPMI, que é a comissão mista em que participam os senadores e deputados. Aham. Que aí não tem fila, né? Tá lá, seria a primeira, e aí foi protocolada, assinei. Problema. Presidente Davi Alcolumbre, que aliás foi eleito com votos de senadores petistas e senadores bolsonaristas, né? Porque os senadores bolsonaristas falaram, não, na época do governo Bolsonaro era, não, Alcolumbre sabota o governo, Alcolumbre é um traidor, Alcolumbre é uma dita, é o Batoré, não sei o que, tudo quanto é xingamento pro Alcolumbre, né? Aí chega na hora da eleição agora no governo Lula, vamos votar no Alcolumbre, senão a gente não vai ter presidência de comissão, senão a gente não vai ter cargo na mesa diretora. E aí eu queria até questionar esses senadores, né? Quais foram os ganhos? Primeiro que esses cargos na mesa diretora deram, nada. Porque o que é cargo na mesa diretora? É nomear mais assessor. O senador sozinho, sem partido, sem mesa diretora, sem nada, tem 80 assessores. Ele tem uma empresa, né? 80 assessores e 3 andares de gabinete. Aí o cara quer cargo na mesa diretora como negociação para ele votar no presidente do Senado, que é candidato do governo. Presidência de comissão. Todos os projetos, tem várias comissões temáticas, né? Saúde, educação e etc., que discutem os projetos. Só que o que acontece? De uns 4 anos para cá, todos os projetos importantes deixaram de ser debatidos nas comissões para ir direto para o plenário. O presidente do Senado fala o seguinte, isso aqui é importante, começou a tramitar numa comissão, começou a chamar a atenção, eu vou aprovar um requerimento de urgência que tira das comissões e leva para o plenário. Mesma coisa na Câmara. Começou, tira da comissão, leva para o plenário. Ou seja, a presidente de comissão não está valendo muita coisa. Então, na minha avaliação, venderam o voto a troco de nada, né? A não ser, claro, os cargos que eles vão nomear.
Então, beleza. Petistas e bolsonaristas votaram no Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre... Eles costumam votar juntos, assim, em outros temas também? Olha, nessa semana eles votaram junto num tema, né? Tanto o senador Flávio Bolsonaro como os outros senadores do PL e os senadores do PT votaram para aumentar o fundo partidário em 130 milhões de reais, né? Eu votei contra, né? O líder do PT na Câmara votou a favor, deputados do PL votaram a favor, sua amiga Tabata Amaral votou a favor, enfim, né? Na hora né, de vamos encher o bolso dos nossos partidos, tá todo mundo junto lá, né? Não tem bolsonarista, não tem petista, aí tanto que você vê que não tem ninguém falando. Por que não tem ninguém falando? Porque todo mundo votou, né? Aí não tem interesse de falar, né? Ah, vou falar da hipocrisia do petista, vou falar da hipocrisia do bolsonarista. Eles estão votando junto, mas vamos lá. Só pra te dizer que tem outras ocasiões sim que eles votam juntos. Várias. E aí, Davi Alcolumbre, eleito presidente do Senado, ele que tem o poder de abrir uma comissão mista, né, um parlamentar mista de inquérito. Obviamente que ele faria de tudo para ajudar o governo Lula, porque ele foi o candidato do governo e teve o apoio do governo, e todo mundo sabia que ele ia ter o apoio do governo, né? Assim, me impressiona a gente que acredita ainda na desculpa que foi dada por senadores, entre aspas, de direita para votar no Davi Alcolumbre. Mas, enfim. Por que entre aspas de direita? Porque o cara Porque ele vem de um discurso de direita. Tá? Estamos falando dos caras mais bolsonaristas? Ele diz que defende pautas de direita. Tá. Mas aí ele vende o voto dele por cargo na mesa diretora. Então, assim, ele pode ter um discurso de direita, ele pode até votar projetos de direita, ele pode apresentar projetos de direita, só que ele não acredita naquilo, né? Ele é um oportunista, ele utiliza o discurso só pra ser eleger. É um jeito pra ganhar voto. Mas ele não acredita naquilo, né? Enfim. Entendi. Aí o Davi barriga, né, a abertura da CPI o máximo que ele pode. E aí o que eu fiz? Eu ingressei com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, argumentando o seguinte... Foi lá encher o saco do STF. Exato. Mas nesse caso, devidamente, para ser cumprida a Constituição. Não para derrubar a vontade da maioria do Congresso. Eu ingressei no Supremo Tribunal Federal argumentando o seguinte: olha, o próprio Supremo, na CPMI da Covid, que o Pacheco não queria abrir, argumentou que CPI é direito de minoria. Afinal de contas, o governo não quer investigar a si próprio. Então é direito da oposição. Se é direito da oposição, temos requisitos formais para apresentar uma CPI. Quais sejam? Número de assinaturas, fato determinado, período determinado. Se tem esses 3 requisitos, logo, independentemente da vontade do presidente da Câmara ou do presidente do Senado, a CPI deve ser aberta. Eu ingressei no Supremo, o relator foi o Fux deu 10 dias pro Alcolumbre se explicar. No meio desses 10 dias, agora, nessa semana, terça-feira, ele abre a CPMI. Entendi. Então, tá rolando. Então agora vai ter as indicações, né, dos partidos para os integrantes da CPMI, e a grande disputa agora é saber quem vai ser o presidente e quem vai ser o relator. Porque o presidente, primeiro, porque eu posso ser um membro da CPMI. E aí eu quero convocar o Igor para falar o quanto que o Igor roubou de aposentado. Quero convocar o Lula para saber quanto que o Lula roubou de aposentado. Quero convocar o Lupe, que foi o ministro, para saber quanto ele roubou de aposentado. Se o presidente da CPI não pauta o meu requerimento, ele não é votado. Então esse é o poder do presidente. O presidente decide, né, o que vai... Óbvio, ele não consegue decidir o que é aprovado, né, mas ele tem... nenhum presidente quer dizer, tem alguns, né, mas vamos lá. Vou falar de maneira genérica, sabendo que tem exceções, mas nenhum presidente é otário de pautar um requerimento que ele sabe que ele vai ser derrotado, né?